Salve pessoal, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática e nesta aula nós vamos aprender números com 9 algarismos. É isso aí, números de 9 algarismos. Quer aprender mais sobre esse assunto? Então bora lá! Eu sei que você deve estar pensando aí, ó, mas professor, esse número a gente viu na aula passada e ele não tem 9 algarismos, como você falou que a gente ia estudar. Esse número aqui a gente viu que é um número de 7 algarismos e não de 9. Então, como assim você vai falar que a gente vai trabalhar com números de 9 algarismos e põe um número de 7? Bom, eu coloquei aqui de propósito, tá, gente? Não foi um erro, não. Esse número que representa a população da cidade de Campinas, nós trabalhamos sim na aula passada, né? Inclusive, eu usei ele para explicar a ideia das classes, né? Os três primeiros algarismos que a gente tem aqui, ó, o 7, o 9 e o 2, formam as classes, a classe das unidades simples. Esses três algarismos, o 2, o 1 e o 3, formam a classe dos milhares. E esse 1 que está sozinho aqui, dá início a uma nova classe, que é a classe dos milhões. Esse número de 7 algarismos era o número da sétima ordem, né? A ordem de grandeza dele era a unidade de milhão. Mas aí pensa bem, gente. As classes são grupinhos de 3 algarismos. Concordam? Então eu posso muito bem vir aqui e completar essa classe com os algarismos que estão faltando. Se a classe tem 3 algarismos e estava na unidade apenas, então eu venho aqui, coloco mais um algarismo para dezena de milhão e mais um algarismo para centena de milhão. E agora sim eu tenho um número na ordem da centena de milhão. Um número da nona ordem, tá? Um número que tem 9 algarismos. Só está faltando a gente colocar um exemplo numérico aqui. Então deixa eu apagar o número que corresponde à população da cidade de Campinas e eu vou colocar um outro número que corresponde a uma outra população, que é a população do nosso país. Em 2020, o Brasil tinha... Cadê? Deixa eu procurar aqui. Esse valor aqui, ó, era a população do nosso país em 2020. Agora deve ser mais ou menos, né? Não sei se nasceu ou morreu mais gente. Mas, enfim. Vamos lá, deixa eu completar aqui. Então, essa aqui era a população do nosso país em 2020. Perdi aqui. Tá certo? Então, olha só, esse número que corresponde à população do nosso país, ele é sim um número de 9 algarismos, né? Ele está com as 3 classes completinha, né? As 3 classes está cheia, completa. Como é que eu faço a leitura desse número, professor? Muito simples, né? Ó, primeiro vamos ler a classe dos milhões. Na classe dos milhões a gente tem o número 211. Opa, vamos escrever então 211. Só que aí eu tenho que falar o nome da classe que a gente está, né? 211 o quê? 211 milhões. Ah, beleza. Depois eu vou ler a próxima classe. Na próxima classe a gente tem o 755. Então vamos lá, 755. Vai ficar meio pequeno aqui, mas tudo bem. Bom, eu falei o 755, agora eu tenho que falar o nome dessa classe. É que eu estou na classe dos milhares, então 755 mil. E por fim, a gente vai ler a classe das unidades simples, que é o 692. 690. Ai, não vai caber. E 2. Pronto, como não vai caber? Então, é isso aí, tá, gente? Como a gente já tinha falado na aula anterior, quando nós trabalhamos com números de 7 algarismos, tá? A leitura, né? Ou melhor, dizendo, né? A criação de classes, ela serve para facilitar a nossa leitura. A gente sempre separa as classes por esses pontinhos para indicação, né? E na hora de fazer a leitura, a gente lê uma classe de cada vez. 211 milhões, então já li a classe dos milhões. 755 mil, pronto, já li a classe do milhar. E agora termina com 698. Fácil? Fácil, né? Eu considero fácil. Bom, então aqui a gente tem um número que está na
ordem de grandeza da centena de milhar. Isso é importante, vai ter exercício depois para você responder sobre isso. Qual é a ordem de grandeza desse número? Centena de milhar. Está na 9ª ordem, né? Vamos fazer a decomposição pegando o valor de cada um dos algarismos? Vamos lá, ó. Pegar aqui o valor de cada algarismo, o valor posicional de cada algarismo. Aqui nós temos esse número 2, valendo 2 centenas de milhões, 2 centenas de milhão, né? Ou seja, centenas são 200, como são de milhões, 200 milhões. Certo? 2 centenas dá 200, centena de milhão são 200 milhões. Aqui eu tenho uma dezena de milhão, então uma dezena vale 10. Como é de milhão, fica 10 milhões. Tranquilo, né? Aqui a gente tem esse algarismo que vale uma unidade. Uma unidade é 1. No caso, uma unidade de milhão, 1 milhão. Tranquilo. Depois a gente tem o número 7, que vale 7 centenas, mas agora é de milhar. 7 centenas vale 700. Como é de milhar, 700 mil. Depois a gente tem o 5, que vale 5 dezenas. 5 dezenas é 50, pelo fato de ser de milhar, né? 5 dezenas de milhar, 50 mil. E agora eu tenho 5 unidades de milhar, 5 unidades de milhar é os 5 mil. Mais 600, né? 6 centenas dá 600, mais 90, mais 2. Fechamos aí com a população do nosso país no ano de 2020. Deu para entender? Vou colocar na sua tela agora um outro exemplo. E a gente vai fazer essa mesma análise, tá? Leitura, decomposição, ordem de grandeza. Bora! Eu sei que você deve estar pensando aí, ó. Mas, professor, esse número a gente viu na aula passada. E ele não tem 9 algarismos, como você falou que a gente ia estudar. Esse número aqui a gente viu que é um número de 7 algarismos e não de 9. Então, como assim você vai falar que a gente vai trabalhar com números de 9 algarismos e põe um número de 7? Bom, eu coloquei aqui de propósito, tá, gente? Não foi um erro, não. Esse número que representa a população da cidade de Campinas, nós trabalhamos sim na aula passada, né? Inclusive, eu usei ele para explicar a ideia das classes, né? Os 3 primeiros algarismos que a gente tem aqui, ó, o 7, o 9 e o 2, formam as classes, a classe das unidades simples. Esses 3 algarismos, o 2, o 1 e o 3, formam a classe dos milhares. E esse 1 que está sozinho aqui, dá início a uma nova classe, que é a classe dos milhões. Esse número de 7 algarismos era o número da 7ª ordem, né? A ordem de grandeza dele era a unidade de milhão. Mas aí pensa bem, gente. As classes são grupinhos de 3 algarismos. Concordam? Então eu posso muito bem vir aqui e completar essa classe com os algarismos que estão faltando. Se a classe tem 3 algarismos e estava na unidade apenas, então eu venho aqui e coloco mais um algarismo para dezena de milhão e mais um algarismo para centena de milhão. E agora sim eu tenho um número na ordem da centena de milhão. Um número da 9ª ordem, tá? Um número que tem 9 algarismos. Só está faltando a gente colocar um exemplo numérico aqui. Então deixa eu apagar o número que corresponde à população da cidade de Campinas. E eu vou colocar um outro número que corresponde a uma outra população, que é a população do nosso país. Em 2020, o Brasil tinha... Cadê? Deixa eu procurar aqui. Esse valor aqui, ó, era a população do nosso país em 2020. Agora deve ser mais ou menos, né? Não sei se nasceu ou morreu mais gente, mas enfim. Vamos lá, deixa eu completar aqui. Então, essa aqui era a população do nosso país em 2020. Perdi aqui. Tá certo? Então, olha só. Esse número que corresponde à população do nosso país, ele é sim um número de 9 algarismos, né? Ele está com as 3 classes completinha, né? As 3 classes está cheia, completa. Como é que eu faço a leitura desse número, professor? Muito simples, né? Ó, primeiro vamos ler a classe dos milhões. Na classe dos milhões a gente tem o número 211. Opa, vamos escrever então 211. Só que aí eu tenho que falar o nome da classe que a gente está, né? 211 o quê? 211 milhões. Ah, beleza.
Depois eu vou ler a próxima classe. Na próxima classe a gente tem o 755. Então vamos lá, 755. Vai ficar meio pequeno aqui, mas tudo bem. Bom, eu falei o 755, agora eu tenho que falar o nome dessa classe. É que eu estou na classe dos milhares, então 755 mil. E por fim, a gente vai ler a classe das unidades simples, que é o 692. 690. Ai, não vai caber. E 2. Pronto, como não vai caber? Então, é isso aí, tá, gente? Como a gente já tinha falado na aula anterior, quando nós trabalhamos com números de 7 algarismos, tá? A leitura, né? Ou melhor, dizendo, né? A criação de classes, ela serve para facilitar a nossa leitura. A gente sempre separa as classes por esses pontinhos, para indicação, né? E na hora de fazer a leitura, a gente lê uma classe de cada vez. 211 milhões, então já li a classe dos milhões. 755 mil, pronto, já li a classe do milhar. E agora termina com 698. Fácil? Fácil, né? Eu considero fácil. Bom, então aqui a gente tem um número que está na ordem de grandeza da centena de milhar. Isso é importante, vai ter exercício depois para você responder sobre isso. Qual é a ordem de grandeza desse número? Centena de milhar. Está na 9ª ordem, né? Vamos fazer a decomposição pegando o valor de cada um dos algarismos? Vamos lá, ó. Pegar aqui o valor de cada algarismo, o valor posicional de cada algarismo. Aqui nós temos esse número 2, valendo 2 centenas de milhões, 2 centenas de milhão, né? Ou seja, centenas são 200, como são de milhões, 200 milhões. Certo? 2 centenas dá 200. Centena de milhão são 200 milhões. Aqui eu tenho uma dezena de milhão. Então, uma dezena vale 10. Como é de milhão, fica 10 milhões. Tranquilo, né? Aqui a gente tem esse algarismo que vale uma unidade. Uma unidade é 1. No caso, uma unidade de milhão, 1 milhão. Tranquilo. Depois a gente tem o número 7, que vale 7 centenas, mas agora é de milhar. 7 centenas vale 700. Como é de milhar, 700 mil. Depois a gente tem o 5, que vale 5 dezenas. 5 dezenas é 50. Pelo fato de ser de milhar, né? 5 dezenas de milhar, 50 mil. E agora eu tenho 5 unidades de milhar. 5 unidades de milhar é os 5 mil. Mais 600, né? 6 centenas dá 600. Mais 90, mais 2. Fechamos aí com a população do nosso país no ano de 2020. Deu para entender? Vou colocar na sua tela agora um outro exemplo. E a gente vai fazer essa mesma análise, tá? Leitura, decomposição, ordem de grandeza. Bora! Pessoal, vamos finalizar a aula, né? Fazendo um exercício agora ao contrário do que a gente tem feito até então. Geralmente eu dou já o número com os algarismos e a gente escreve como se lê e faz a decomposição. Agora ao contrário, tá? Esse eu vou fazer como exemplo, um desse e um desse. Depois eu vou passar um outro para vocês fazerem. Então olha só, eu quero escrever esse número usando somente algarismos. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou identificar a classe desse número, né? Quantas classes ele tem. Então eu tenho aqui, ó, 212 milhões 43.509. Então, olha só, é um número que tem 3 classes. E aí eu já vou vir aqui e já vou colocar. Ó. Eu sei que cada classe tem centena, dezena, unidade. Centena, dezena, unidade. Centena, dezena, unidade. Pronto. Então, eu já montei as minhas classes, né? Aqui é uma classe, classe dos milhões, classe dos milhares, classe das unidades simples. Então, aqui na classe dos milhões, ó, eu vou colocar o número que está escrito lá. Ó. Na classe dos milhões eu tenho 212. Para escrever o número 212 é fácil, né? Ó, 212. Então eu botei o 212 aqui na classe dos milhões. Certo? Tranquilo? Beleza. Agora vamos escrever a classe dos milhares. Classe dos mil. Milhares, vamos lá. Na classe dos milhares eu tenho 43 mil. 43.
Presta atenção aonde que a gente vai colocar o 43. Se eu colocar o 43 aqui, ó, vai ficar um buraco na unidade de milhar. Aí eu posso pensar em preencher com zero, né? Mas aí formou 430, professor. Não é mais o 43. Então fiquem muito atentos a isso, ó. 43 são 4 dezenas e 3 unidades. Não tem nada na centena de milhar. Então eu coloco o zero aqui na centena de milhar. Agora sim eu tenho 43 mil. E depois eu tenho 509. Então na próxima classe, que é a classe das unidades simples, vai aparecer aqui o número 509. 509 são 5 centenas, 0 dezenas, 9 unidades. Então fiquem muito atentos, né? Quando a gente vai preencher com zero aqui no meio de uma classe. Né? Faz significado as palavras. Né? 40 são 4 dezenas, certo? Então fique muito atento a isso. Bom, aqui a gente tem um número que está decomposto de acordo com o valor posicional de cada algarismo. A gente vai juntar esses números aí de novo. De novo, ó, vamos lá. A gente tem aqui, ó, 20 milhões. 20 milhões, ele é o número da ordem, né? A ordem de grandeza dele é a dezena de milhão. Então tem aqui centena, dezena, unidade, centena, dezena, unidade, centena, dezena, unidade. Certo? Das classes, né? Na primeira classe, aqui eu tenho 20 milhões e 7 milhões. Então eu tenho 20 como sendo 2 dezenas de milhão e tenho 7 como sendo 7 unidades de milhão, né? Essas duas classes fazem parte da classe dos milhões, certo? Não tem centena de milhão aqui. Esse número é o número da oitava ordem. A ordem de grandeza é a dezena de milhão. Beleza, agora eu vou para a classe dos milhares. Na classe dos milhares, só tem um número, que é o 2000. 2000 significam 2 unidades de milhar. 2 unidades. Eu não tenho dezena de milhar, não tenho centena de milhar. Eu só tenho unidade de milhar. Beleza? E depois eu vou para a classe simples. Deixa eu colocar aqui uma legenda de cores. Vamos pegar a classe simples. E aqui era a classe dos milhões. Tá? Só para a gente manter aqui, ó. Classe dos milhões ficou em vermelhinho. A classe da unidade de milhar, classe dos milhares em laranja. E agora a gente tem a classe das unidades simples. Nas unidades simples a gente tem 50. 50 são 5 dezenas. Então boto 5 aqui na dezena. Quantas unidades? 0. Quantas centenas? 0. Tá? Então esse número aqui, ó, 20 milhões mais 7 milhões mais 2 mil mais 50 é o número 27 milhões 2050. Tá certo? Deu para entender? Então agora eu vou colocar um exercício aqui para você. Só um minuto aí que eu vou apagar e colocar. Vamos lá então, último exercício para vocês. Já deixei tudo montadinho aqui, ó. Eu quero que vocês peguem esse número, que está escrito como se lê, né? Escrito com palavras. Escreva ele usando apenas algarismos. E aqui eu tenho um número que está na forma decomposta, né? E eu quero que você escreva ele, que você some, junte ele novamente. Vou dar um pause aqui, você pausa também na sua casa, tenta fazer primeiro, para depois dar play e corrigir para ver se está certo. E aí, vamos ver como é que ficou então? Olha só, vamos grifar aqui as classes. Primeira classe que apareceu aqui é a classe dos milhões, apareceu o número 18. Beleza, então na classe dos milhões eu vou colocar o 18. 18 é uma dezena e 8 unidades. Então eu venho aqui na classe dos milhões, coloco uma dezena, 8 unidades. Não vai ter centena de milhão dessa vez, tá? Então é o número da oitava ordem, a ordem de grandeza vai ser da dezena de milhão. Ok, já foi a classe dos milhões. Vamos pegar agora a classe do milhar. Classe do milhar tá aqui, ó. Quem que eu vou colocar na classe do milhar? O número 104. 104 é uma centena de milhar e 4 unidades de milhar. É assim que eu escrevo o número 104, né? 104 mil. Tá? Uma centena, 0 dezena, 4 unidades de milhar. E por fim a gente tem a classe das unidades simples. E nessa classe a gente vai representar o número 24. 24, gente, são 2 dezenas e 4 unidades. 2 dezenas, 4 unidades.
Eu não tenho centena aqui, então preencho com 0. Então ficou aí o nosso número, né? 18.104.024. Ok? Próximo exemplo, né? Próximo exercício era juntar, né? Fazer essa soma aqui. De novo, ó, aqui vamos pegar por classes. Primeiro vamos pegar a classe dos milhões. A classe dos milhões é os 700 milhões e os 50 milhões. Se eu juntar isso aqui, ó, 700 milhões são 7 centenas de milhões, 50 milhões são 5 dezenas, e aí a gente não tem unidade de milhão. Se eu não tenho unidade de milhão, preencho com 0. Beleza. Já foi aqui a classe dos milhões. Vamos pegar a classe do milhar. Na classe do milhar, eu só tenho 30 mil. 30 mil é o número que está na classe do milhar. Bom, 30, gente, vamos pensar. 30 é dezena, né? 30 mil são 3 dezenas de milhar. Então, eu vou colocar um 3 na dezena de milhar. E o restante eu não tenho mais nada para pôr. Preencho com 0. Ok, então já ficou a classe do milhar aqui também. E na classe simples, o que a gente vai ter? Só o número 7. São 7 unidades. Então, põe o 7 aqui na unidade e preenche o restante com 0. Tá aí o nosso número, né? 750 milhões, 30.007. Ou seja, 700 milhões mais 50 milhões mais 30 mil mais 7. 750 milhões, 30.007. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado da aula. Essa foi a nossa aula envolvendo números com 8 e 9 algarismos. Números da ordem de grandeza da dezena de milhão e centena de milhão. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Ah, a tarefa vai ficar no roteiro de estudo, não deixe de fazer. Ok? Temos live de terça e quinta para estar tirando dúvidas da tarefa. Até!